Convido você a estar de pé nesse momento. E a direção, presbítero irmão Paulo. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, por gentileza. E abra lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3. E no verso 8 a seguir. Olhe para quem estiver do seu lado. Se ele estiver sem Bíblia, compartilhe para que todos nós possamos ler esse texto nessa noite da Bíblia Sagrada. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3 e no verso 8 a seguir. Todo mundo achou? Diz amém. O texto diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E eu queria que você repetisse comigo essa última frase no 3. 1, 2, 3. Onde estás? O Senhor te pergunta nessa noite: onde você está? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Senhor meu Deus, estamos aqui na Tua presença nessa noite. Sabemos, Senhor, que Tu tem interesse de ministrar, de falar ao nosso coração de uma maneira toda especial. Senhor, que possamos abrir o nosso coração para ouvir, Senhor, a Tua voz de uma maneira que venhamos ser tocados, de uma maneira, Senhor, que venhamos ser renovados, de uma maneira, Senhor, que possamos ter uma intimidade maior contigo e que possamos sair daqui, desse culto, dessa noite diferente, Senhor, com a nossa chama, Senhor, que talvez estava se apagando, mas que nessa noite o vento do Teu Espírito venha a soprar. E os Teus filhos, Senhor, possam sair daqui nessa noite como verdadeiros gigantes espirituais, sabendo, Senhor, que foram escolhidos para vencer. No Teu nome, Jesus, amém. Tome seu assento nesse momento, por gentileza. Quando o pastor me ligou nesse meio-dia, ele falou que não ia estar, e Deus colocou essa palavra no meu coração, a respeito da criação, a respeito do início de todas as coisas. E me chama a atenção esse homem que Deus criou, esse ser humano chamado Adão, e eu fiquei imaginando que ele era um ser especial. A Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E vem uma certa imaginação, porque a Bíblia nos ensina que Deus colocou esse homem no jardim do Éden. O jardim do Éden, tudo era perfeito, tudo era muito bom, tudo era muito lindo. No jardim saía um rio enorme, desse rio saíam pelo menos 4 braços de rio. Lá havia o ouro mais puro, o ouro mais fino. Era um lugar muito bonito, era um lugar aconchegante. Quando você sai daqui da cidade e vai para o interior, você já parece que sente o ar diferente. Você vai dizer: olha, parece que o fôlego aqui é mais leve, parece que tudo muda. Agora imagina o jardim do Éden, não havia poluição, tudo era perfeito, Deus fez e colocou lá o melhor dessa terra. Mas eu fico me perguntando, esse homem chamado Adão, a Bíblia diz que todo dia, na virada do dia, Deus aparecia no jardim do Éden, e a Bíblia diz que ele passeava pelo meio do jardim. E o que mais me chama a atenção, sabe o que era? Eu imagino a conversa do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, a conversa que ele tinha com esse homem, com esse ser chamado Adão. Imagina Deus chegando lá na virada do dia, e lá estava aquele homem, e nós seres humanos, nós conhecemos, nós sabemos como nós somos. Eu imagino um dia Adão lá no jardim, e nesse dia Deus chega, e numa certa convivência, Cassiano, numa certa intimidade que Deus tinha com Adão, chegou lá e disse: boa tarde, meu filho, tudo bem? E eu imagino ele dizendo: boa tarde, Senhor, tudo bem? E uma certa curiosidade brotou no coração de Adão. E Adão começa a olhar todas as coisas, e ele tem um certo interesse. E eu imagino a conversa de Deus com Adão naquele momento. Eu imagino Adão perguntando: Senhor, é tudo muito belo, é tudo muito bonito, auxiliar Gesiel, é tudo muito perfeito demais, o ar é muito puro, irmão Oscarino,
Tudo é muito bom ficar nesse ambiente. Mas eu tenho uma certa curiosidade de saber como tudo aconteceu. Eu tenho uma certa curiosidade de saber como foi que tu criasse todas as coisas. E eu imagino essa certa conversa que Adão tinha com Deus. Eu imagino Deus dizendo: meu filho, no primeiro dia eu disse, haja luz. E naquele momento houve luz. E eu chamei aquele momento claro de dia, e tinha o sol lá para iluminar. E durante a noite tinha a lua, e eu chamei de noite. Deus separou o dia e a noite. Mas eu imagino Adão querendo conversar com Deus. Nós somos seres que gostamos de conversar, principalmente as mulheres, né? E naquele momento eu imagino Adão perguntando: Senhor, e o restante das coisas como foram criadas? E Deus, com toda a paciência, começa a conversar com Adão, dizendo: olha, no segundo dia eu separei as águas da superfície das nuvens, e as águas que foram na terra, que são chamadas de mares, as águas que estão embaixo. E no terceiro dia, Senhor, o que tu fizeste? Eu imagino Deus dizendo: eu separei a porção seca, eu coloquei a porção seca de lado e disse: isso aqui vai se chamar terra, e aonde estão as águas se chamarão mares. E Deus continua a conversa e vai dizendo: olha, no quarto dia eu comecei a fazer as estrelas, os luminares, tudo eu fiz com muita perfeição. E Adão ia aumentando a sua curiosidade a cada momento da sua conversa com Deus, porque pela Bíblia a gente entende que eles tinham muita intimidade. Deus passava todos os dias na virada do dia no jardim. Agora eu imagino Deus dizendo para ele: no quinto dia eu criei todos os peixes. E Adão fica um tanto perplexo e pergunta: Senhor, tu criaste, mas como que tu fizesses? Adão, com apenas as minhas palavras, todas as coisas foram criadas. Mas o que mais me chama a atenção está ainda por acontecer. Eu imagino agora Adão perguntando: Senhor, e não vai chegar a minha vez? Quando é que tu me criaste, Senhor? Tu dissesse: haja Adão, e houve Adão. Eu imagino Deus dizendo: não, Adão, você é diferente. Você não é apenas um ser vivente. Você não é um ser qualquer. Adão, entenda, você é a minha imagem e semelhança. Deus estava dizendo: Adão, você não é apenas animais. Você não é apenas estrelas, por mais bonitas que são. Adão, você é a coroa da minha criação, Adão. E eu imagino Deus dizendo: Adão, não foi apenas com palavras, mas Deus foi lá e pegou do pó da terra e formou aquele boneco, soprou nas suas narinas e disse: olha, agora tu tem o meu fôlego dentro de você, e toda vez que você respirar, você vai lembrar de mim, e vai dizer: há um Deus todo-poderoso no céu, que me criou, que me formou, a sua imagem e semelhança. Eles tinham uma intimidade, eles conversavam. Deus viu que tudo era muito bonito e muito formoso, ele viu que Adão estava sozinho. Lá no capítulo 2, Deus começa a dizer: olha, eu vi que o homem estava só, ele estava muito sozinho. Nesse momento, doutor Marcos, Adão começa a olhar, todos os animais têm a fêmea, mas ele está sozinho. E a Bíblia diz que Deus olhou e viu que Adão estava um tanto triste. De repente Deus fez Adão cair num sono profundo. E a Bíblia diz que da costela de Adão ele formou a Eva. E que quando Adão acordou assim, ele olhou aquela mulher, aquele violão, aquele corpo bonito na sua frente, porque ele nunca tinha visto uma mulher na sua frente. Imagina como era. Ele nunca tinha visto uma mulher. E quando ele olha aquela mulher, ele dá uma olhadinha assim e diz assim: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Eu vou te chamar de varô. Ele está dizendo: você vai ser minha, porque do varão foi tirado. Naquele momento Deus formou o ser humano com uma certa intenção de adoração. Deus criou o ser humano dizendo: olha, você é a coroa da minha criação, e você foi chamado para ser vencedor. Domine, conquiste, reine. Mas o que me chama a atenção nesse texto que eu li nessa noite,
Como num dia normal, Deus aparece novamente no jardim. E quando ele chega, ele fala: boa tarde, Adão. Imagina, Jessé, boa tarde, Adão. E ele não escuta a resposta. Irmão Paulo, mas Deus era onisciente, ele não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. Ele sabia onde Adão estava. Mas ele queria ver qual ia ser a atitude de Adão. Irmão Paulo, o que tinha acontecido naquela tarde de tão importante? Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida, como também colocou ao seu lado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: de todos os frutos vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do mal, desse fruto, vocês não podem comer. Eu não sei onde é que Adão estava, mas naquele momento a Bíblia diz que a serpente enganou a Eva, e Eva provou daquele fruto, ofereceu a Adão, e os dois comeram daquele fruto que não devia ser comido, desobedeceram a Deus. E aí chega o texto que eu li. Deus naquela tarde pergunta: Adão, aonde tu estás? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre a intimidade que Adão tinha com Deus. A conversa que Adão tinha com Deus todos os dias fazia a diferença naquele jardim. Deus chega e pergunta: Adão, aonde tu estás? E o que mais me chama a atenção, sabe o que é? É que eu e você, mesmo estando na casa do Senhor, servindo ao Senhor, batemos o peito dizendo: olha, somos evangélicos, e a porcentagem de evangélicos tem crescido nesses últimos dias. Somos cristãos, conhecemos a palavra, de vez em quando a gente vai na igreja, mas muitas vezes eu e você se escondemos de Deus. Assim como Adão se escondeu de Deus atrás daqueles arbustos, eu e você, através das nossas atitudes, nos escondemos de Deus. E Deus pergunta nessa noite: ei, aonde você está? Eu vejo pessoas que foram chamadas por Deus aqui. Eu vejo pessoas que têm grandes projetos aqui. Eu vejo pessoas que têm potenciais escondidos dentro de você. Cada um de você tem um grande potencial. Gosto muito daquele hino Raridade, que diz que nós somos raros. Nós não somos qualquer um. Mas simplesmente, muitas vezes, nós se escondemos de Deus e abandonamos aquilo que era para nós estar fazendo. Como assim, irmão Paulo? Não entendi. Muitas vezes nós se escondemos de Deus quando nós frequentamos a igreja pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês na igreja. Irmão Paulo, isso é ruim porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a sua palavra. Sem tirar o momento de comunhão que nós temos com Deus quando nós estamos aqui, e comunhão com todas as outras pessoas. Se escondemos de Deus quando nós dissemos: hoje eu não vou no culto porque chegou visita na minha casa. Se escondemos de Deus quando dissemos: hoje eu não vou na igreja porque está chovendo. Se escondemos de Deus quando dizemos: hoje eu não vou à casa do Senhor porque amanhã também tem ceia, então eu não preciso ir no sábado, eu posso ir no domingo. Se escondemos de Deus quando nós trocamos a casa do Senhor e um momento tão maravilhoso como este por qualquer outra coisa. Se escondemos de Deus através das nossas atitudes. O que mais, irmão Paulo? Se escondemos de Deus quando nós não tiremos tempos para conversar com o Senhor Jesus. Nós estamos num tempo em que eu cresci na igreja e nós tínhamos o costume de sempre chegar pelo menos meia hora antes no culto, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu quero me preparar para o culto. Eu quero preparar o meu coração. Irmão Paulo, mas eu oro em casa, e quem ora na igreja não quer dizer que ora em casa. Mas o apóstolo Paulo diz: ei, preserve os bons costumes. E esse é um bom costume que eu e você deveríamos nos agilizar para dizer: olha, eu vou para a casa do Senhor. Salmo 122, alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É um momento de preparação. É um momento de dizer: vou tomar uma atitude, vou preparar a minha família, nós vamos para a casa do Senhor. Se escondemos de Deus quando não conversamos lá na nossa casa com Deus, não tiramos um momento com Deus. Irmão Paulo, eu até já fui de oração, mas hoje eu não consigo mais orar.
Irmão Paulo, tinha um tempo que eu buscava e conversava com Deus, mas hoje eu não consigo mais. Adão também estava nessa situação. E você vai entender que essa atitude de Adão fez ele ser expulso do jardim. Olhe para quem estiver do seu lado e diga: você quer ser expulso do jardim? Diga: você quer ser expulso do jardim? Irmão Paulo, o que é o jardim? O jardim é a presença de Deus, a casa do Senhor. O jardim é a sua família, o jardim é a sua esposa, o jardim é o seu esposo, o jardim é os seus filhos. Olhamos para um retiro como esse e dissemos: é caro, R$440. Mas esquecemos que lá dentro da nossa casa nós estamos machucando a nossa esposa com as nossas atitudes. O tema desse retiro é homem ao máximo. É muito dinheiro, irmão Paulo? Meu Deus! Não é muito dinheiro, porque o que você tem em casa vale muito mais que ouro. Quantos queriam ter uma família como você? Quantos que nesse momento queriam ter uma esposa como você? Muitos que estão aqui na igreja olham e dizem: olha, aquele casal, ele é diferente. Olha a esposa dele, olha como eles se conversam, olha como eles se tratam. Ei, valorize o seu jardim. Você tem essa comunhão, aproveite esse momento. Não se custe para qualquer coisa. Ei, busca o Senhor acima de tudo. Você como líder da sua casa, se a sua esposa ora meia hora, você tem que orar no mínimo 2, 3 horas. Como assim, irmão Paulo? Você é o líder da sua casa. A Bíblia nos diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie. Ele está dizendo: ei, se você ensinar o seu filho no caminho certo, ele vai crescer debaixo do conhecimento da palavra, e ele vai ser diferente. Irmão Paulo, mas meu filho agora parou de ir na igreja, se desviou. A Bíblia nos ensina que a culpa é sua, a culpa é do pai e da mãe. Porque se você ensinar o caminho certo, quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Você tem uma grande responsabilidade. Ei, casa que não tem oração não subsiste. Casa que não tem oração não fica em pé. Casa que tem oração, o filho começa, em vez de vir para a igreja, vai para outros lugares. Começa a chegar tarde em casa. Casa que não tem oração, o homem vem para a igreja, mas a esposa não vem. De repente a esposa vem, mas o homem não vem. Está sempre em conflito, está sempre em dificuldade. Ei, o momento da conversa com Deus, a oração é conversar com Deus. E quando nós estamos conversando com Deus, nós estamos abrindo o nosso coração, dizendo: Pai, nós não somos nada sem Ti. E eu estou aqui nesse jardim, e só Tu, Senhor, para me aguentar em pé. Me ensina a ser um bom esposo, me ensina a ser um bom pai, me ensina a liderar a minha casa e a minha família, realmente com ousadia, assim como Davi. Me ensina a liderar a minha casa com coragem, como grandes homens de Deus. Quando você coloca o seu joelho no chão, toda a sua casa, ela vai estar debaixo da guarda de Deus. A Bíblia diz lá no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O verso 7 diz: ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se escondemos de Deus, quando não tiremos mais tempo para conversar com Deus, tiramos tempo para falar ao celular, tiramos tempo para ir no computador, tiramos tempo para fazer tanta coisa, mas esquecemos de ter esse momento de comunhão com Deus. Isso vai fazer toda a diferença. O que mais, irmão Paulo? Se esquecemos de Deus, quando há um tempo atrás nós fomos curados, e Deus mudou a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Fomos curados na área física, através de doença, mas também fomos curados na área espiritual. E não entendemos isso. O Salmo 116, ele expressa gratidão a Deus, por tudo que Deus tem feito na sua vida. O rei Ezequias expressa tudo que Deus tinha feito por ele, que Deus tinha dado mais 15 anos de vida. Ei, você tem sido grato ao Senhor? Você tem agradecido por aquilo que o Senhor Deus tem feito na sua vida? Esses dias eu conversei com uma pessoa e ela disse: irmão Paulo, eu já recebi grandes bênçãos de Deus, e contou tudo que recebeu. Eu disse: você deve ser muito grato ao Senhor, mas faz muito tempo que não apareceu mais na igreja, e diz: eu não tenho com quem ir. Mas quando nós queremos, nós vamos pagar um táxi, nós vamos fazer alguma coisa, mas nós vamos ligar para um vizinho, vamos ligar para um colega, vamos ligar para um parente, vamos dizer: eu preciso ir na igreja, e essa pessoa vai te levar. Não é desculpa para dizer: não posso ir na igreja porque eu não tenho como ir. Se esquecemos de Deus através dessas atitudes. Deus mudou a nossa vida, Deus mudou a nossa casa. Como era o teu casamento no passado? Como era a tua família no passado?
Eu lembro muito bem que muitas vezes lá em casa eles faziam jogos, final de semana, meu pai e minha mãe estão aqui. Jogos final de semana, e o meu pai não bebia muito, mas ele ia com todos os meus familiares para o boteco. A minha casa era, eu posso dizer que era um inferno, porque tinha muitos problemas e dificuldades, que muitos lares aqui têm. Mas quando o Evangelho alcançou a nossa casa, quando o Evangelho alcançou a nossa família, Deus mudou a nossa história. Deus fez de nós pessoas diferentes. E a minha pergunta é: aonde você está? Em que nível de espiritualidade você está? Com que frequência você busca o Senhor? Esquecemos de Deus. Esquecemos de Deus. Quando aceitamos a Jesus e numa mensagem como essa, nós saímos murmurando, dizendo assim: irmão Paulo pegou pesado hoje, hein? O irmão Paulo pregou feijão com arroz. Deixa eu te dizer uma coisa. Crente, ele tem pelo menos 3 estágios. O cristão tem pelo menos 3 estágios. O primeiro estágio, ele aceita Jesus. O primeiro passo, ele vai fazer o discipulado. É aquele mingauzinho que a gente dá para a criança. O segundo estágio, ele não vai se contentar apenas com o discipulado, mas ele vai dizer: irmão Afonso, eu quero participar da escola bíblica, eu quero ir nos cultos, eu quero conhecer mais a palavra, eu preciso fazer teologia, eu preciso conhecer mais a Deus. Irmão Paulo, e o terceiro estágio? O terceiro estágio, você tem que dar fruto. Olhe para quem estiver do seu lado e diga: você está dando fruto? Pergunte: você está dando fruto? Irmão Paulo, isso é bíblico, é João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é o lavrador. E se você ler o Evangelho de João no capítulo 15, você vai entender. Eu vou resumir, é mais ou menos assim. Jesus diz: ei, se vocês estão ligados em mim, vocês têm que dar fruto. Porque se eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, você não tem desculpa. Deus é o lavrador, Jesus é a videira. Se nós não damos fruto, a culpa está em mim e está em você. Em que estágio você está nessa noite? Nós fomos chamados para dar fruto. O seu vizinho sabe que você é cristão? O seu vizinho sabe que você vem na igreja? O seu vizinho sabe que você é um homem ou uma mulher de Deus, que ele pode chegar lá e dizer: ei, meu irmão, eu sei que você vai na igreja e eu estou doente, você tem como orar por mim? Você tem coragem de orar por essa pessoa? Nós fomos chamados para dar fruto. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Muitas pessoas que adoram outros deuses fracassados, estão lá atrás do islamismo, adoram uma vaca, um boi ou qualquer outra coisa. E eles entregam a sua vida pelo Deus deles. Ei, o nosso Deus é criador dos céus e a terra. E o que você tem feito? Qual é a atitude que você tem tomado? Nós não podemos perder para esse tipo de pessoas, não. Nós temos que tomar uma atitude de pessoas: não, eu conheço o meu Deus, eu tenho intimidade com o meu Deus, e eu fui chamado para fazer a diferença nessa terra. Nós não podemos esquecer do nosso Deus. O sábio Salomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz, eu gosto muito desse texto, de vez em quando eu falo aqui: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual você venha dizer: não tenho mais nele contentamento. Sabe o que Salomão estava dizendo? Ah, se eu pudesse voltar atrás e viver a minha vida de uma maneira diferente, aproveitar mais o meu tempo, porque Salomão foi um dos reis mais ricos e mais sábios da terra. Mas o tempo passa muito rápido, e depois de um tempo Salomão agora começa a ter muitas mulheres, e depois vocês vão ver no texto que Salomão agora começa a fazer altares para outros deuses, e Eclesiastes ele escreveu quando ele estava na sua velhice, e ele diz: ah, se eu pudesse voltar atrás, eu dou um conselho para vocês: lembre-se do seu Criador, enquanto vocês podem, enquanto vocês têm força. E esse mesmo texto ele diz: vai chegar um tempo na vida de vocês, que vocês vão querer caminhar para o templo, mas agora ele diz: as minhas pernas estão fracas, e eu não consigo mais, os meus olhos eles veem embaçados, eu não consigo mais ir à casa do Senhor. E ele diz: parece que eu vejo os pranteadores ao meu redor. Ele estava falando do momento do seu enterro, mas ele termina o último livro que ele escreveu, de Eclesiastes, no capítulo 12, finalzinho, os últimos versículos. Ele diz: ei, vocês querem um conselho meu? Que aproveitei tudo nessa terra, eu tive muita riqueza, eu tive muitas mulheres, eu tive um grande poder. Ele diz assim: ei, vocês meditam na palavra do Senhor, honram o Senhor acima de tudo, aí vocês serão felizes e abençoados. Ei, é tempo de nós realmente, não podemos se esconder de Deus, mas ao contrário, nós temos que mudar as nossas atitudes.
Viver para o Senhor Jesus. Saber que não fomos chamados por Deus apenas por interesse, porque tem pessoa que só vem para a igreja no momento difícil. Tem pessoa que só vem buscar, agora eu preciso orar porque estou enferma, minha família está de cama, agora eu preciso buscar o Senhor. Não faça isso. Lembre-se do Senhor nos momentos bons e nos momentos ruins. Abacuque diz, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, todavia eu confiarei no Deus da minha salvação. Essa é a diferença. É para isso que você foi chamado por Deus. Você não foi chamado para ser mais um. Nunca diga eu sou mais um na casa do Senhor. Faça a diferença. Cada um tem um dom especial. Cada um tem um projeto especial. Faça isso e faça bem feito, porque Deus diz, ei, não faça minha obra relaxadamente. Dê o seu melhor, faça o seu melhor. O que mais, irmão Paulo? Nós se escondemos de Deus. E nós dissemos assim, um dia eu vou melhorar. Um dia eu vou mudar. Um dia eu vou ser uma pessoa diferente. Deixa eu contar um breve testemunho. Havia um familiar meu. Ela era uma adolescente, uma jovem. Mas ela caiu na área da prostituição. E ela adquiriu uma doença chamada AIDS. E toda vez que ela nos procurava, ela dizia para minha esposa, Néia, eu estou indo na igreja, eu estou falando com uma pastora. Ela estava dizendo, eu quero mudar. Eu quero ser diferente, uma hora vai dar certo. Uma hora eu vou fazer a coisa certa. Mas eu quero dizer para você, que ela morreu com 24 anos de idade, da AIDS. Ela dizia que um dia ela ia mudar, ia ser diferente. E não perca tempo. Deus, Ele está pertinho de você, dizendo, ei, eu quero ter aquela intimidade que eu tinha com Adão. Eu quero ter aquela conversa que eu tinha com Adão. Ei, meu filho, eu preciso de você. Eu preciso conversar com você. Ei, é tempo de nós nos despertarmos. Estamos nos últimos dias da igreja na terra. Fomos chamados por Deus, Deus mudou a nossa vida, mas nós muitas vezes fizemos boquinha para tudo. Reclamamos de tudo e de todos. Irmão Paulo, me bota eu sentar lá na frente, porque aqui eu não quero sentar. Irmão Paulo, eu quero fazer tal coisa, porque senão eu não vou mais na igreja. Ei, que negócio é esse? Você está na casa do Senhor, adore ao Senhor, levante a sua mão e diga, obrigado, Senhor. Você me escolheu. Faça a diferença. Não seja qualquer um, mas que o brilho do Espírito Santo reflita dentro de você. E que as pessoas olhem para você e digam, olha, ele é diferente. Ele é uma mulher diferente, ele é um homem diferente. Não se esconda de Deus. O que mais, irmão Paulo? Se escondemos de Deus, como num culto, quando esse endurecemos o nosso coração e dissemos assim, Deus está falando com aquele lá, eu conheço a vida dele. E diz, meu Deus está pegando aquele lá de jeito, o culto, está assim. Mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Existia um homem, um moço, que eu sempre gosto de falar aqui, sempre vou falar, o tal do jovem rico. Ele veio procurar Jesus e disse, mestre, como eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse, tu conhece os 10 mandamentos? Ele disse, isso aí é muito fácil, eu conheço o Torá, eu conheço tudo que for preciso, claro que eu conheço. Se for isso aí, mestre, para mim ter a salvação, eu já estou salvo. Mas Jesus, Ele conhece o nosso coração, assim como Ele conhece o interior do seu coração. E Jesus olha para ele e diz, ei, faz o seguinte, tu és um jovem muito rico, vende todas as tuas propriedades, tudo o que tens, dê aos pobres, depois tu me segue. A Bíblia diz que ele baixou a sua cabeça triste e saiu. Sabe o que é isso? Orgulho no coração. Ele estava dizendo, não, a minha riqueza é mais importante que a salvação. Por que você tem trocado a sua salvação? Não seja orgulhoso. Uma palavra como essa para você abrir o coração e dizer, Senhor, fala comigo. Eu preciso de mudança. Eu preciso ser mais fiel a Ti. Eu preciso honrar mais a Ti acima de todas as coisas. E você que está aí dizendo, irmão Paulo nem sabe o que fala, ele é muito novo para estar falando. Eu já tive experiência nessa área. Eu me criei no lar cristão, eu já contei aqui. Que eu estava sentado aqui, eu reclamava até dos louvores quando cantava há muito tempo, meia hora cantando em pé. Eu dizia, eu era atribulado desse jeito. E um dia Deus veio ao meu coração e disse, Paulo, tu foi chamado por mim para fazer a diferença. Estás reclamando por causa de meia hora que tu fica em pé? Eu quero que tu converse mais comigo. Eu quero que tu busque mais a minha presença. Eu tenho muito mais para ti. Mas eu crescia com aquele orgulho no meu coração. Eu era como existe católico, para aquele católico que vai à igreja só de vez em quando, relaxado que eles chamam. Eu era um cristão dentro da igreja relaxado.
Até um momento que Deus falou comigo. A partir daquele momento eu comecei a buscar a Deus. Muitos conhecem a minha história aqui. Eu comecei a buscar a Deus, ler texto da Bíblia Sagrada, e muitas vezes de madrugada Deus revelava ao meu coração, palavras que vinham ao encontro do meu coração, e Deus mudou a minha história. Muitas vezes eu ficava triste, eu estava aqui entre os obreiros, e eu ficava triste dizendo, pastor Adão nunca me chama para trazer uma palavra, mas eu já tinha muita palavra preparada, eu já tinha muito texto preparado. Sabe o que é isso? Eu tirei o orgulho do meu coração e disse, Senhor, eu vou te buscar de toda a minha alma. Não importa as pessoas que estão ao meu redor. Não importa o que as pessoas pensam, mas eu quero buscar ao Senhor. Ei, Deus, Ele está interessado em mudar a sua vida. Deus está interessado em fazer de você um homem e uma mulher diferente, mas você tem que abrir o coração. Jesus disse, ei, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas fique de olho, tem muito evangelho falso por aí. A Bíblia diz que nos últimos dias, falsos profetas se levantariam. Mas a Bíblia diz que pode vir um anjo do céu pregar outro evangelho. Jesus disse aí que seja anátema. Não dão crédito, não acreditem, porque a minha palavra nunca muda. Isaías 40 diz, pode passar os céus e a terra, mas as minhas promessas não hão de passar. Creia na palavra, busca a palavra. Seja um cristão realmente que tenha fervor no seu coração, na sua alma. Não espere alguém chegar e dizer, ei, vai orar, dobre o joelho para orar, não. Seja o primeiro a chegar na igreja, dobre o seu joelho, ore e diga, Senhor, eu preciso preparar o meu coração para esse culto. Porque esse culto não é para o Lula, não é para Dilma, não é para o prefeito dessa cidade, mas é para ti, Senhor. É o meu melhor. O que mais, irmão Paulo? Se escondemos de Deus muitas vezes porque nós temos medo dele. Irmão Paulo, eu tenho medo. Eu vejo essas pessoas aí fazendo tanta coisa diferente, eu tenho medo. Ei, não tenha medo. Jesus disse, ei, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O verso 29 de Mateus 11, 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não tenha medo de Deus, mas se entregue de todo o coração para Ele. O salmista no Salmo 37:5 ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto Ele tudo fará. Mas a pergunta de Deus diz, Adão, aonde tu estás? É uma pergunta um tanto irônica, porque Deus, Ele sabe cada meteoro que roda no universo. Eu escrevi aqui que Ele sabe cada estrela que participa de milhões de galáxias que existem. Ele sabe da pequena formiga que muitas vezes te incomoda lá na tua casa, como também do grande formigueiro. A Bíblia diz que Ele tem controle sobre a natureza, logo nós podemos imaginar que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Por que Ele pergunta, Adão, aonde tu estás? Ele está dizendo, ei Adão, eu estou te dando uma chance, porque eu posso fazer de ti uma pessoa diferente. Mas Adão foi tão orgulhoso, que ele se escondeu de Deus. Tudo poderia ser diferente. Adão poderia ter mudado toda aquela história, Reginaldo. Sabe como é que ele devia de fazer? Quando ele viu que Deus chegou, ele já devia ir lá se jogar no chão, Dr. Max, e dizer, Senhor, eu pequei contra ti, eu fui errado. Não foi a minha esposa, porque logo nós gostamos de apontar. Já viu como nós gostamos de apontar? Adão, o que tu fizesse? A esposa que tu me desse, tá vendo? Foi ela. Se tu me deixasse talvez sozinho, tinha dado tudo certo, tu colocasse essa esposa no meu lado. Foi ela. Ela que ofereceu do fruto. Quando Deus olhou para Eva, Deus estava assim, olhou para Eva. Quando Ele olhou para Eva, Eva já estava com o dedinho apontado também. Dizendo, a serpente me enganou e eu comi. Como nós gostamos de dar desculpa. Como nós gostamos de apontar para os outros. Como nós gostamos de dizer, mas aquele lá também está errado. Cuide de você nessa noite. Veja quem você está sendo. Veja se você realmente tem tido atitudes diferentes de um verdadeiro cristão. O que mais, irmão Paulo? Deus estava olhando para o interior de Adão. Ele podia mudar a história de Adão. A Bíblia diz que naquele momento Adão, ele se tampa com aquelas folhas. E naquele momento ele está dizendo, olha, eu vou esconder a minha nudez, porque a partir daquele momento,
a malícia tomou conta do coração de Adão. Ele se escondeu. E ele também escondeu os seus órgãos genitais, dizendo: olha, até agora eu não tinha malícia, mas agora eu tenho. Sou obrigado a esconder. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu e você, de vez em quando, nós gostamos de esconder as coisas que nós fizemos. Bom, Paulo, eu só não fui na igreja e não busco mais ao Senhor, eu não sou um cristão diferente por causa do meu esposo, por causa da minha esposa, porque eu tenho minha casa para limpar, porque eu tenho meu trabalho. Nós gostamos de esconder as coisas. Lembra de Marta e Maria? Jesus chegou lá e foi na casa de Marta e Maria. A Bíblia diz que Maria ficava lá ouvindo o que o mestre tinha para dizer, mas Marta, ela ficava somente nos seus afazeres. E de repente ela diz: ei, mestre, não está vendo essa preguiçosa que fica aí só sentada? Por que não manda ela trabalhar, me ajudar? Jesus disse: ei, Marta, Marta, por que tu fica tão preocupada com os afazeres? Ele estava dizendo, eu vou ficar aqui por pouco tempo nessa terra. Maria ouviu palavras aqui que você nunca mais vai ouvir, porque o meu ministério está acabando nessa terra. Eu vou subir para o meu Pai. Era isso que ele estava dizendo. Sabe o que é isso? São momentos que eu e você perdemos, que são muito importantes na nossa vida. O tempo não volta atrás. Se você pudesse voltar, mas você não consegue voltar. Muitos que estão aqui nessa noite perderam tantos momentos bons aqui na casa do Senhor. Muitos que estão aqui nessa noite perderam tantas apresentações do seu filho na orquestra. Muitos que estão aqui nessa noite perderam tantos batismos nas águas que nós fizemos. Por que não foram? Por causa dos afazeres, nossa vida corrida. Esses dias eu perguntei: irmão, por que tu não viesse ontem na igreja? Ah, irmão Paulo, porque eu não tive tempo. Como se para Deus nós fosse simplesmente dizer: Senhor, hoje não tenho tempo de ir na tua casa, tá? Não vou. Não tenho tempo. Qual tem sido as suas prioridades? O que você tem colocado em primeiro lugar? Tenha certas prioridades. Não se esconda atrás de algumas coisas. Se escondemos atrás de responsabilidades, nos escondemos atrás de conquista, que foi o nosso Deus que nos deu. Deus foi lá, entregou na nossa mão, abençoou, e de repente eles: não, irmão Paulo, essa semana eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer uma hora extra, porque eu comprei uma coisa lá, e eu vou ter que pagar, não posso ir no culto, não posso buscar mais ao Senhor, não posso participar do departamento, não posso jejuar, não posso orar. Lembro-me de Abraão, né? Abraão era um dos homens conhecido como aquele que fazia holocausto, aquele que adorava o Senhor. E ele não podia ter filho, eles estavam muito velhos, eles tiveram um filho na sua velhice, era promessa. Deus foi lá, deu Isaac. Mas agora, Adelmo, Abraão só fica lá com Isaac, brincando com Isaac. Deixa eu te dizer uma coisa. Abraão valorizou mais Isaac, agora Deus pede Isaac como sacrifício. Não deixe Deus pedir a coisa que você mais ama em sacrifício. Não deixe. O mais fácil é: eu ganhei do Senhor, então eu vou honrar o Senhor. Eu vou tirar um dia. Pelo menos um dia por semana eu vou tirar para Deus, para ir na casa dEle, para fazer as coisas dEle. Não espere chegar nesse momento em que Deus venha pedir algo de você. Muitas pessoas oraram, pediram a Deus: Senhor, me dá uma empresa, me dá uma empresa. E quando ganham a empresa, depois não vem mais na igreja. Irmão Paulo, não tem mais tempo, estou na correria. Não faça isso, porque Deus, Ele vai pedir o seu Isaac. Não faça isso. Irmão Paulo está dizendo que eu não tenho que trabalhar, eu não tenho minhas responsabilidades. Não, não é isso. Você sabe realmente o que é importante, que tem vezes que você não pode sair. Tem vezes que você tem que estar, mas tem vezes que você pode fazer um esforço, adiantar outras horas, para tirar esse momento e se organizar. Deus, Ele olha para o interior do teu coração e vê qual é a tua atitude. A atitude manda muito, até no momento de oferta, porque oferta é oferecer aquilo que nós temos de melhor. E Deus olha para muitos corações e diz: será que é isso que tu tem de melhor para oferecer para mim? É isso que Deus olha. Lembra lá de Abel e Caim? Abel, a Bíblia diz que ele pegava a primícia e oferecia ao Senhor. Caim, porém, lá no livro de Hebreus, a Epístola dos Hebreus, o escritor comenta isso. Caim pegava o resto, qualquer coisa, e trazia. Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador do campo. A Bíblia diz que Deus aceitava a oferta de Caim, porém,
aceitava de Abel, porém de Caim ele rejeitava. Caim ficou tão revoltado que foi lá e matou Abel. Primeiro homicídio na Bíblia. Dê o seu melhor. Sempre tire a sua primícia para Deus. O que mais, irmão Paulo? Se escondemos muitas vezes atrás da nossa ganância desenfreada. A Bíblia nos diz lá em Lucas, no capítulo 12, o versículo 20, ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? O Salmo 127, o salmista expressa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, o guarda. Ele continua dizendo, o salmista: é inútil acordar de madrugada, comer o pão de dores, porque Deus, é Deus que dá o sono para você. Ele está dizendo: ei, não adianta você correr de um lado para o outro, que nem louco, se eu não estiver na sua vida. Não adianta o pedreiro tentar edificar a casa, se eu não estiver junto edificando. Não adianta o guarda tentar guardar a cidade, ei, se Deus não guardar. Se Deus não guardar aquilo que é teu, não adianta, você pode fazer o que quiser. O inimigo tem poder e autoridade para tocar na sua vida. Agora, quando você vive debaixo da palavra, você está debaixo de bênção. Honre a Deus acima de tudo. Não se esconda atrás desse tipo de coisa. O que mais, irmão Paulo? Nesse momento que Adão pecou, ele foi expulso do jardim. E houve uma separação entre Deus e os homens. Depois disso, Deus levantou muitos homens para tentar conquistar o coração do ser humano. Mas chega aquele texto que eu gosto muito, que vocês sabem, de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus disse: eu vou me entregar lá na cruz do Calvário, para que o ser humano, o homem, ele venha ter essa comunhão novamente com Deus. Eu convido você a se colocar em pé nesse momento. E a voz do Senhor nessa noite pergunta: Adão, aonde tu estás? Claro que eu não vou falar nome aqui, né? Mas Deus está dizendo: ei, você, aonde você está? Qual tem sido a sua intimidade com Deus? Quanto tempo faz que você não ora mais? Quanto tempo faz que você não busca mais ao Senhor? Quanto tempo faz que aquele primeiro amor de quando você aceitou Jesus já não é mais tão forte no seu coração? Quanto tempo faz que Deus não ouve mais a sua voz quando Deus passa na viração do dia? Eu imagino Deus passando na viração do dia e dizer: ei, por que tu fizesse isso, Adão? Nós podíamos conversar muito mais, mas tu me desobedecesse, fosse orgulhoso. Eu imagino Adão depois tentando imaginar: o que besteira que eu fui fazer. Eu cortei o relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Um tempo você era mais ativo na casa do Senhor. Um tempo você era aquela mulher do círculo de oração e hoje parou. E Deus pergunta: onde é que você está? Um tempo você não mandava os filhos para a escola bíblica, você vinha para a escola bíblica. Um tempo você não mandava os filhos para a igreja, você era o primeiro. Ei, Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Deus está com saudade de bater um papo contigo. Deus quer que volte essa intimidade lá do jardim do Éden. Onde estás? Que eu mudei a tua história. Eu mudei a tua casa para que tu viesse mudar todos os teus familiares. Mas você não tem falado de Jesus para essas pessoas. Eu te chamei para você ganhar o seu pai, para você ganhar a sua mãe. Mas você não faz isso, as suas atitudes correspondem ao contrário. Deus está dizendo nessa noite: eu chamei você para fazer a diferença, para viver nesse jardim e ser abençoado.
A voz do Senhor te pergunta nessa noite: ei, aonde você está? Que a comodidade muitas vezes tem tomado conta da nossa vida, porque agora eu tenho uma TV de plasma muito grande, lá em casa é bom, eu consigo ver. Onde você está, que agora Deus te deu um carro tão bom, que você orava dizendo: Senhor, me dá um carro para mim ir para a igreja. Deus vai lá, deu, colocou na sua mão. Mas agora você faz boquinha para sair de casa quando está chovendo, porque vai sujar o carro. Deus está perguntando: ei, onde é que você está? Que um tempo, quando você não tinha condições financeiras, você me buscava mais, você conversava mais comigo. Deus está dizendo nessa noite: eu quero voltar a essa intimidade contigo. Sabe o que eu imagino? Irmão Miro, eu imagino Deus lá no céu, assentado no seu trono. Nesse momento, presbítero irmão Hélio, Deus começa a dizer: eu não sei o que aconteceu com a minha criação. Lúcifer fazia parte do louvor. Ele quis ser maior que eu, está lá no livro de Ezequiel. Eu criei o inferno para Lúcifer, mas agora eu criei o ser humano, a minha imagem e semelhança. Mas parece que eles não me buscam mais. Eu imagino Deus lá no céu. Eu imagino Deus lá no céu, irmão José, dizendo: eu fiz eles tão parecido comigo. Eu coloquei o meu fôlego dentro de cada um deles, para que quando eles respirassem, eles viessem lembrar de mim. Mas parece que eles não têm mais tempo para mim. Agora, presbítero Fábio, eu imagino Jesus sentado do seu lado direito. E Jesus: é verdade, Pai, é verdade. Eu fui à terra, eu nasci numa simples manjedoura. Eu passei 30 anos lá na minha casa juntamente com meu pai e minha mãe. Mas depois eu fiquei 3 anos e meio tentando conquistar o coração do ser humano. Eu fiquei 3 anos e meio. Por onde eu passava eu fazia milagres. Por onde eu passava, se faltava pão, eu ia lá, eu multiplicava o pão, eu multiplicava o peixe, ninguém passava fome. Se estava faltando dinheiro para pagar os impostos, eu ia dizer: ei Pedro, vai lá, na boca do peixe vai ter uma moeda, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Aonde tinha uma pessoa enferma, eu ia lá, eu curava, eu curei muitos paralíticos. Jesus dizendo isso lá no céu, eu imagino. E se você tem fé, você consegue imaginar também. Eu imagino Jesus dizendo: chegou um momento que eu me entreguei lá na cruz do Calvário. Aquela coroa de espinhos era para eles, mas eu peguei toda essa dor. Foi a leitura que o presbítero Fábio fez aqui nessa noite. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Eu imagino Jesus dizendo: eu fiz tudo para conquistar o coração deles. Eu levei 39 chicotadas. Quando eu estava lá no Getsemane, eu senti tanta dor, porque eu era 100% homem, 100% Deus, e eu enxergava todo o sofrimento que eu ia passar. Mas naquele momento que Jesus enxergava o sofrimento, Pablo, Ele enxergava você, Ele enxergava eu, Ele enxergava os obreiros que aqui estão nessa noite. Ele estava dizendo: vale a pena eu me entregar na cruz do Calvário para conquistar o coração do ser humano. Agora eu imagino a terceira pessoa da Trindade, Agostinho, o Espírito Santo. Agora diz: ei, eu não sei o que acontece com esse ser chamado de humano, porque eu estava lá na criação, mas todos os dias eu bato na porta do coração deles dizendo: ei, posso fazer morada no teu coração? Mas muitas pessoas me rejeitam. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para mim. Muitas pessoas me deixam tão sufocada que eu não consigo nem ficar lá dentro do coração deles, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. O Espírito Santo nessa noite está dizendo: filho, eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Eu quero marcar a sua história. Eu não quero marcar somente a sua vida. Ei, mas Ele quer marcar a vida da sua esposa. Ele quer marcar a vida dos seus filhos. E as gerações que vão vir vão dizer: o meu pai era diferente.
O meu avô era diferente. Choramana candaramana, choramana sore. Ficaramana chuyandaramana. Ei, o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: quanto tempo faz que você não fala as minhas línguas? Quanto tempo faz que você não usa mais essa ferramenta? Eu dei para você de graça. Mas parece que a modernidade tem tomado conta do coração. E você, ao invés de buscar mais a mim, tem se esfriado espiritualmente. Ei, o Espírito Santo nessa noite está tocando no seu coração. E está dizendo: ei, começa a falar nas minhas línguas, começa. Se você não fala mais, essa é a noite que Deus quer renovar o teu coração. Ele quer fazer de você uma pessoa diferente. Ele quer fazer de você um homem diferente. E eu quero nesse momento orar por você. Irmão Paulo, eu quero orar mais. Eu vejo que eu preciso buscar mais ao Senhor. Saia do seu lugar correndo. Ei, não espere outra pessoa vir. Venha você. Venha você. Deus quer falar contigo nessa noite. Ele quer tocar você de uma maneira diferente. Retorna. Venha você aqui nesse momento. Caramana candara bala rachora bara rachara. Tua canamaya. Estará comigo, basta apenas eu andar nos trilhos do Senhor e me alimentar do poder do seu amor. Espírito Santo, meu consolador, amigo, em toda caminhada estará comigo, basta apenas eu andar nos trilhos do Senhor e me alimentar do poder do seu amor. Aleluia. Eu quero orar por você. Irmão Paulo, há um tempo atrás lá na minha casa nós tínhamos aqueles cultos domésticos. Nós tínhamos aquele culto. Mas hoje em dia a televisão talvez tenha tomado o seu tempo. No Face muitas vezes a gente vê, né, aquelas fotos, todo mundo com o celular na mão. Ninguém mais se comunica, não se conversa mais dentro de casa. E muitas vezes você não tem tirado o tempo para o Espírito Santo. Chega aqui na frente, eu quero orar por você. Irmão Paulo, eu preciso de mudança na minha casa urgente. Chega aqui à frente, eu quero orar por você. Nós precisamos mais de Deus. Irmão Paulo, nós estamos em crise, estamos. Mas o cristão que serve ao Senhor de verdade, ele passa pela crise adorando ao Senhor. Ele passa pelo deserto, mas durante a noite tem uma coluna de fogo. Ele passa pelo deserto, mas durante o dia tem uma nuvem que forma um ar-condicionado para você. Esse é o nosso Deus. O Deus de Adão e Eva, que quer voltar a ter essa intimidade contigo. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer uma amizade tão profunda contigo, que Ele quer dar a mão para você, evangelista. Ele quer dar a mão e quer dizer assim: meu filho, eu quero dar a mão para você nessa noite. E eu quero sair pelas ruas dessa cidade. E aonde você chegar, a minha presença vai estar com você. E eu quero que você que crê nesse momento, que você coloque a mão no seu coração. A igreja estenda a mão para cá, os que não vieram aqui para frente. Os obreiros vão estar impondo as mãos. Senhor meu Deus, aqui está, Senhor, cada um dos teus filhos. E a mesma voz, Senhor, que ecoava lá no jardim do Éden, dizendo: Adão, aonde tu estás? Está aqui nessa noite dizendo: meu filho, minha filha, aonde você está? Eu não ouço mais a sua voz. Meu filho, eu quero voltar a ter aquela conversa contigo. Como era bom quando nós conversávamos. Como era bom quando nós tínhamos aquela intimidade. Como era bom quando tu buscava a minha presença acima de todas as coisas. Senhor, cada um dos teus filhos que chegaram aqui nessa noite, que desejam realmente uma mudança de vida, que o poder do teu Espírito, Senhor, que o Espírito Santo venha tocar no coração de cada um deles, e que essa chama, Senhor, venha se acender no coração dos teus filhos, e que eles possam sair daqui dessa noite, Senhor, dizendo que tiveram um encontro contigo,
e reconhece que o jardim é um lugar muito bom, e eles não querem perder esse jardim por nada dessa terra. Ao contrário, eles querem ter essa intimidade contigo, que vai fazer com que eles dominem, conquistem e reinem nessa terra. Senhor meu Deus, Tu estás, Senhor, reatando amizades aqui nessa noite. Tu estás, Senhor, fazendo dos Teus filhos nessa noite pessoas diferentes. Pessoas, Senhor, que se levantarão na madrugada, dizendo: olha, eu tenho que tirar um tempo para Deus. Eu sou obrigado a conversar com meu Deus. Senhor, Tu estás levantando pessoas nessa noite, que não aceitam, Senhor, a afronta do inimigo, mas que vão se levantar como Davi, no meio de todo aquele exército, e dizerem: o inimigo não tem poder e autoridade sobre a minha casa, e nem contra a minha família, porque eu fui escolhido para ser vencedor nessa terra. Ah, Senhor Deus, que Tu venha, Senhor, realmente preencher o coração de cada um deles, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua glória, com o Teu poder. A partir desse momento, eu quero impetrar toda a sorte de bênção no coração de cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus. Espírito Santo, Teu Consolador amigo, e toda caminhada estará comigo. Basta apenas eu andar Aonde? nos trilhos do Senhor Fazer o quê? e me alimentar no poder do Seu. Só com as nossas vozes Diga. cantando. Espírito Santo, Ele é o meu consolador. Em toda a caminhada. O que vai acontecer? estará comigo. Basta apenas eu andar no trilho do Senhor e me alimentar. Eu quero que, nesse momento, vocês que estão aqui na frente, eu quero que você dê um abraço em quem estiver do seu lado e diga assim: ó, eu sou amigo de Deus. Diga: eu sou amigo de Deus. Dê um abraço bem forte. Diga: eu sou amigo de Deus. Consolador amigo, e toda caminhada estará comigo. Basta apenas eu andar nos trilhos do Senhor e me alimentar do poder do Seu amor. Espírito Santo, meu consolador amigo, e toda caminhada estará comigo. Basta apenas eu andar no trilho do Senhor e me alimentar do poder do Seu amor. Amém. Eu quero nesse momento fazer um convite. Irmão Paulo, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu dei uma paradinha, sabe? Aquela paradinha, né, que a gente dá. Mas nessa noite, eu quero voltar a ser um cristão. Eu quero voltar a ser diferente. Irmão Paulo, eu estou um tempo parado na igreja já há um bom tempo, mas hoje eu vim no culto. Eu quero dar a oportunidade para você nesse momento renovar essa aliança com o Senhor Jesus. E Ele está dizendo: filho, era isso que eu esperava de você. Eu tenho pressa, eu quero ser o seu amigo. Tem alguém nessa noite que está distanciado dos caminhos do Senhor, que está parado, parou por um tempo, mas nessa noite quer reatar essa amizade? Tem alguém que quer fazer isso nessa noite? Faça assim com a mão. Tem alguém? Irmão Paulo, eu ainda não conheci esse Jesus, eu ainda não conheci esse Deus, eu não sou cristão. Tem alguém nessa noite que ainda não aceitou a Jesus? Tem alguém que ainda não fez isso? Não tem ninguém? Então nesse momento eu quero que você tome o seu assento. Os obreiros podem estar chegando ali embaixo. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 23, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23.
texto diz assim, ó. Eu convido a igreja a se colocar em pé nesse momento, me perdoe. É que você estava tanto tempo em pé que eu disse, não, vou deixar ele sentar um pouquinho. O texto diz assim, ó. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Irmão Paulo, por que eu preciso ser batizado e participar da Santa Ceia? Porque quando você quer ser batizado para participar da Santa Ceia, você está dizendo, eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. E você vai estar anunciando a morte de Jesus até que ele venha. É o texto que eu acabei de ler. Versículo 27 diz assim, portanto, qualquer que comer esse pão, ou beberes o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28, é muito importante, preste atenção. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu quero nesse momento que você feche seus olhos. Eu estarei orando por você. Irmão Paulo, eu quero pedir perdão para o Senhor Jesus. Peça perdão nesse momento. Irmão Paulo, foi algo grave, então procure o pastor e não participe da ceia dessa noite. Eu estarei orando. Senhor meu Deus, estamos aqui nesse momento na tua presença. A tua palavra diz, Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Senhor, nós não queremos participar indignamente, mas nós queremos te pedir perdão nesse momento pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas. Nós aprendemos pelo poder da tua palavra que quando nós participamos, a ceia pode trazer vida, renovo, como também pode trazer morte física e espiritual. Senhor, que nessa noite possamos participar e que todas as tuas bênçãos estejam direcionadas sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, o evangelista Atenor vai estar orando pelo pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi moído lá na cruz do Calvário. Logo após, o evangelista Celinho vai estar orando pelo suco, que simboliza o sangue de Jesus aspergido lá na cruz do Calvário. Querido Jesus, aqui está este pão em minhas mãos, que vai ser repartido entre os irmãos. Senhor, que o teu Espírito Santo agora, aleluia, possa entrar em cada coração que vai participar desse pão. Que teu amor seja sobre cada um, Jesus, aleluia, para que seja abençoado o teu povo na face dessa terra, para a glória e louvor do teu nome, aleluia. Pai querido, aqui está nas minhas mãos também o fruto da vide, Deus, que agora representa o sangue teu, sangue inocente, puro, derramado na cruz do Calvário, por amor a mim. Não foi os pregos que te prendeu lá na cruz do Calvário, foi o teu amor para com cada um de nós, este sangue que agora nos dá o poder de perdoar os nossos pecados, Deus. Obrigado, Pai, por tão grande sacrifício, por tão grande demonstração de amor para com cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus agradecemos. Amém. Os que estão em comunhão com a igreja permaneçam de pé. Os que não estão em comunhão com a igreja, tomem seu assento. Nesse momento vai estar sendo servido primeiramente o pão. Cruz se erigiu, ela um dia fugiu, pobre emblema de vergonha e dor, mas contém
cruz. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa. É por uma coroa trocar. Essa cruz a descer e por mim já morreu. Meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela venha sem luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. E eu que com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. O de cruz se erigiu, ela um dia fingiu, como emblema de vergonha e dor. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
coloca de pé nesse momento. É coroa, coroa, coroa. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É coroa, nesta cruz padeceu, cante, e por mim já morreu. Meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, porque venha, Senhor, Para quê? para mim a santificação. Só a igreja canta. Até morrer. Levarei eu também a minha cruz. Até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É coroa, coroa, Tá bom. Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu já quero... Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, recuar. Parar. Avançar. Adorando. ao Senhor com a minha vida. Olhe para quem estiver do seu lado e diga: estamos nesse projeto. Agora eu quero que você faça assim com a mão, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Esteja um domingo abençoado por Deus. E não esqueça de dar a primícia para o Senhor Jesus amanhã, um grande culto de adoração. A partir das 19 horas e amanhã de manhã, reunião com todos os obreiros. Deus abençoe, no nome de Jesus. Espírito Santo, meu consolador, amigo, de toda caminhada estará comigo. Basta bem